Boa noite, meus irmãos. Em nome da nossa Sociedade Espírita Renovação, e com muita alegria saudamos os amigos que nos prestigiam com a presença em mais este evento doutrinário da SEP. Nós vamos iniciar as nossas atividades, como sempre fazemos, pela prece. Querido Mestre Jesus, nesse instante em que nos recolhemos em prece, Senhor, rogamos ao plano espiritual a assistência necessária para o trabalho da noite, para que possamos atender a nossa necessidade de aprendizado a cada instante, para que possamos nos unir em pensamento nesse instante, para agradecer pela oportunidade de aqui estarmos, agradecermos pelo dia que tivemos, pela saúde, pela família, pela vida. Essa oportunidade que o Pai nos permite para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento espiritual. Que a mensagem da noite, que virá do nosso Pacheco, assistido pelos seus amigos espirituais, possa atender a necessidade de cada um de nós, propiciando-nos a força, o ânimo e a coragem de que precisamos para enfrentar as turbulências naturais da época e do mundo em que vivemos. Rogamos ao Mestre a assistência necessária para que o trabalho cumpra o objetivo a que se destina. E em nome do Mestre Jesus, em nome de Deus, iniciamos as atividades desta noite. Nós queremos lembrar antecipadamente que, pouco a pouco, a casa vai retomando as atividades presenciais. E em decisão tomada em reunião do Conselho Deliberativo, juntamente com a diretoria, ficou decidido que a partir de hoje já passaremos a ministrar os passos, né, Pacheco? É uma alegria muito grande para todos nós, porque é uma volta à normalidade que pouco a pouco nós vamos alcançando. Isso é muito importante para nós, porque nos dá pelo menos uma sensação de liberdade, de uma fase melhor do que aquela tão difícil que todos nós atravessamos durante a pandemia. A palestra de hoje está a cargo do nosso querido Sérgio Luiz Pacheco. O Pacheco é carioca, mas já está conosco há uns bons anos, tem desempenhado aqui na casa praticamente todos os cargos, presidência do Conselho Deliberativo e a sua colaboração permanente, principalmente na área doutrinária, como palestrante, como coordenador do grupo de estudos, como palestrante da Federação Espírita do Paraná, palestrante do CEP, enfim, cumpre uma tarefa muito importante na divulgação doutrinária e principalmente, e particularmente, para a nossa Sociedade Espírita Renovação. Com muita alegria, eu anuncio o Nelson Sérgio Luiz Pacheco. Boa noite a todos. Muita alegria. De fato, a gente vai retomando as atividades presenciais depois dessa pandemia desafiadora para a ciência, para todos nós do ponto de vista, para a atmosfera, psicosfera do próprio planeta. E quando a gente retorna e tem a condição de fazer a palestra presencial, olho no olho, é sempre mais agradável, sem prejuízo dos nossos irmãos e irmãs da internet, porque as palestras que aqui agora são proferidas, elas também vão para o YouTube, para aqueles que não sabem
nós dispomos de um canal no YouTube da Sociedade Espírita de Renovação. Basta chegar lá e colocar Sociedade Espírita de Renovação e lá estarão as palestras. O canal necessita de ser alimentado, né, por inscrições, né, é gratuito, escrever, e compartilhamentos, que é isso que impulsiona, né? E nós hoje vamos abordar o tema da beneficência, a ciência de fazer o bem, ou poderemos dizer também a arte de fazer o bem. E esse termo foi pregado no tema baseado num escrito do Espírito Joana de Ângeles, que assim se referiu no livro Jesus, Jesus no Evangelho, à luz da psicologia profunda. Lá a benfeitora diz que a beneficência ou a ciência de fazer o bem, a arte de ação no bem, é do ponto de vista da psicologia profunda, o compromisso da humanidade para com as criaturas no seu sentido mais elevado. E esse tema é de tal forma relevante para que a gente tenha uma ideia de como ele é importante, que no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras fundamentais da doutrina espírita, nós vamos observar no capítulo 13, que é o capítulo Não saiba a vossa mão esquerda, porque dê a vossa mão direita. Nada mais, nada menos, na parte de instrução dos Espíritos, lá estão 6 mensagens sobre a beneficência. Não suficiente, a última mensagem do capítulo também é sobre beneficência, só com o tipo beneficência exclusiva. Então é tratado por 7 mensagens. Daí a importância. E quando a gente fala de beneficência, e se a gente for observar nos dicionários, beneficência é, na verdade, o ato, a prática do bem, de fazer o bem. Há outros termos que são correlatos, e que vale a pena mencionar para nos ajudar a conduzir as nossas reflexões. O outro termo é o termo benevolência. E a gente entende benevolência como o ânimo de praticar o bem. Aquele que tem vontade de praticar o bem, tem disposição para praticar o bem. Beneficente é exatamente fazer o bem, executar o bem. Há um outro termo que é o benefício. E o benefício é o fruto de fazer o bem, é o resultado. E ainda há um outro termo que também está relacionado às nossas reflexões, que é a gratidão. Está relacionado com a beneficência. Só que a gratidão, há uma curiosidade nela. A aplicação dela é restrita. Mas restrita aqui, porque ela é uma espécie de mão única, ela não é de mão dupla. A partir do benefício recebido, cabe àquele que recebeu esse benefício o dever da gratidão. Mas a recíproca não é verdadeira. Aquele que pratica o bem, a beneficência, ele não pode exigir a gratidão. Olha que interessante isso. O mesmo capítulo, que eu me referi agora há pouco, capítulo 13, a penúltima mensagem está exatamente sobre essa questão da gratidão. Que, trabalhando a gratidão e a ingratidão. Também no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele capítulo que vai trazer uma das mais belas mensagens do livro, que é a mensagem de Santo Agostinho,
intitulada Ingratidão de Filhos e Laços de Família, também vai trabalhar de forma extraordinária essa questão da gratidão, o dever da gratidão daquele que recebe o benefício. Então temos aí 4 termos para a gente pensar: a beneficência, o benevolente, né, que ele tem um ânimo de praticar o bem; a beneficência, a prática, a ação do bem; o benefício, que é o resultado; e a questão da gratidão, né, relacionada tão somente, necessariamente, com aquele que recebe o benefício. Diante disso, nós ficamos também com uma questão muito importante a ser definida, porque é fundamental para falar de beneficência, já que é a atitude de fazer o bem, a gente conhecer o que seja o bem, né, e o que seja o mal, o bem e o mal. Pois é, a doutrina espírita, diferente até de outras visões que merecem todo o nosso respeito, não tem uma posição maniqueísta de bem e de mal, ou de achar, por exemplo, na natureza há um eterno duelo entre o bem e o mal. Não, isso não ocorre dessa forma. Isso não ocorre porque, a partir de entendermos o significado de bem e de mal, a gente não pode produzir dessa forma. E nós vamos ter essa questão definida no Livro dos Espíritos, essa que é a obra, se existem as obras de codificação chamadas as obras básicas, as obras fundamentais, o Livro dos Espíritos é a obra da obra, é a obra da codificação, é a obra que contém a doutrina espírita. E na questão 630, já que é uma obra de perguntas e respostas elaboradas, organizadas por Allan Kardec, nós vamos ter a seguinte pergunta: como é que a gente pode definir o que seja bem e o que seja mal? Os Espíritos respondem que bem é tudo aquilo que está em conformidade com a lei de Deus. Tudo aquilo que se afasta ou se opõe ou tenta colocar obstáculo é, portanto, mal. Isso já ressignifica uma série de pensamentos a respeito da questão. Bem, então, não há necessariamente um duelo. É todas as vezes que, não compreendida a lei maior, acaba-se ocorrendo esse chamado mal. O mal aqui comparece como ausência do bem. A partir de uma proposta de progresso moral, de uma evolução moral do ser, ele aos poucos vai cada vez mais preenchendo os seus espaços com a prática do bem e não com a chamada prática do mal. Ele começa a entender as razões da vida e não mais vai colocar obstáculos, ou tentar colocar obstáculos, melhor assim dizendo, com relação às leis divinas, às leis maiores. Mas na questão 631, que é a questão seguinte, Allan Kardec pergunta: olha, tudo bem, a definição está dada, ele não fala exatamente com esses termos, estamos falando aqui de forma coloquial. Mas será que ele tem meios, ele dispõe de meios para realmente conhecer o que é bom e o que é mal? Porque até aí é teórico. E os Espíritos respondem de uma forma muito curiosa. Eles dão a seguinte resposta: sim, nós dispomos de meios. E o homem dispõe de meio quando crê em Deus e o quer saber. E aqui a gente abre, então, algumas possibilidades. Porque não me parece que os benfeitores espirituais tenham se referido do querer em Deus meramente por uma crença em Deus, numa divindade. Excluiria, por exemplo, aquele que não crê em Deus, ou pelo menos de modo formal, normalmente o
Deus é colocado. E, no entanto, tem até elementos para discernir o bem e o mal. Dentro desse mesmo, não conceituando aquelas leis divinas como leis de Deus. O que me parece aqui, e eu proponho, é que isso é muito mais amplo. Os Espíritos responderam, mas com uma abrangência espiritualizante do ser. Por quê? Porque o ser unicamente materialista, vamos combinar, ele não tem muitos motivos para praticar o bem, talvez. Ou pelo menos vai buscar o seu bem, entre aspas. De que importa praticar o bem? Se não praticar esse bem, não haverá qualquer tipo de sanção, dependendo da situação, se ele conseguir, na vida terrena, se armar de todas as possibilidades de defesa, do ponto de vista material, você não vai ter que prestar contas com essa questão. Então, a crença em Deus, na verdade, é uma atitude de saber que a vida terrena, ela não se explica por si só. É preciso uma crença maior. Nem que seja uma crença chamada a vida maior, a crença na natureza. Chame o que quiser, é questão de palavras. Porque, na verdade, é a crença em Deus nesse sentido. Agora, a segunda parte da resposta é muito interessante. Quando o quer saber. E por que os Espíritos colocaram isso? Porque grande parte das vezes a gente não quer saber. E aí está o problema. Porque nem todos realmente querem saber. Porque é muito cômodo você não refletir sobre essas questões de bem e de mal. É uma conveniência muito egoísta. Por isso é importante, porque isso não se aplica tão somente a questões de bem e de mal. Isso se aplica a tudo na vida. Nós deveremos sim, somos seres pensantes, temos inteligência racional. E nós devemos saber das coisas. E deveremos procurar saber das coisas. Não existe coisa pior do que a chamada ignorância voluntária. E muitos ainda chegam a dizer que se orgulham dessa ignorância. Olha quantos equívocos. São nessas situações que a gente mede quanto ainda somos crianças espirituais. E não é com relação ao outro, não. Isso é preciso muito bem dizer. É com relação a nós. Quantas vezes não somos surpreendidos fazendo isso que nós não queremos saber? Ou a gente faz que não sabe, a gente esconde, a gente arruma um meio de disfarçar e a gente vai fazendo isso. A gente sabe que alguma coisa faz mal, mas a gente faz. Já pararam para pensar nessa situação? Quantos de nós? E aqui está então um alerta. E depois, na própria resposta, os Espíritos dizem que o homem tem inteligência suficiente para distinguir. E aí a gente volta um pouquinho e vai na questão 621 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. E os Espíritos respondem na consciência. Algumas traduções poderiam dizer que é escrita e não está escrita. O que dá no mesmo com relação ao resultado. Está escrita na consciência. Isso é aquilo que o filósofo Immanuel Kant já chamava de categórico, imperativo categórico. Todos nós sabemos o que é certo, o que é errado, essas noções de bem e de mal, porque já temos uma condição evolutiva para tal. Daí a gente encaixa, inclusive, com a segunda parte da questão 631, quando o quer saber. É baseado nessa necessidade de interiorização, de reflexão íntima, e questionar aqueles atos, aqueles pensamentos, se eles são de bem ou são de mal. Mas na questão 632, Allan Kardec, que era um educador extraordinário, ele vai um pouco adiante. Fala, pois é, mas seres humanos podem ter um problema, a dificuldade na
apreciação da questão. Né? Será que tem um meio prático? Né? Não é exatamente com esse termo, volto a repetir. E aí os Espíritos respondem o seguinte: olha, manda olhar aquilo que Jesus ensinou, que é fazer aos outros aquilo que a gente quer que faça conosco. Isso é a chamada regra áurea. Está lá no Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, capítulo 7, versículo 12. Essa regra áurea não é privilégio cristão. Está presente em todas as visões filosóficas e religiosas do mundo, que é uma expressão da verdade. É uma regra prática de fazer: olha, te convido assim, olha, saia de você e vá um pouquinho e se coloque no lugar do outro. Você gostaria que fosse contigo? Ou apresentar dever na forma negativa: não fazer aos outros o que não quereis que vos façam. Confúcio também já falava isso. Então, é um convite muito interessante, que a gente mede se a gente gostaria. Aí é um ditado popular que todos nós conhecemos, né? Pimenta nos olhos dos outros é colírio, deixa de ser. Pimenta nos olhos vai arder. Vai nos levar a uma sensibilização, por exemplo, à dor do outro, a um sentimento extremamente nobre, chamado, por exemplo, piedade, que vai induzir a um outro sentimento, ou da virtude chamada indulgência, porque a gente vai saber que o outro é fraco, como nós também somos. Vai lembrar daquele outro ensinamento de Jesus, diante da mulher que era colocada para ser apedrejada, e Jesus diz: olha, atire a primeira pedra, aquele que não tiver erro, que não tiver pecado. Jesus propõe na prática a regra áurea. E na questão 633, que é a seguinte: Allan Kardec vai perguntar assim: pois é, mas isso é com relação ao outro. E a questão do bem e do mal é tão somente nas relações pessoais ou interpessoais. Tem relação com a vida, conosco mesmo. Qual seria o parâmetro? E os Espíritos lembram que a lei divina natural se expressa pela biologia, pela anatomia. Por exemplo, quando a gente come em excesso, o que acontece com a gente? Né? Sem falar que a gente vai crescendo para o lado. E depois vai para aquela guerra com a balança. A gente sabe esse tipo de coisa. Cometa os excessos, todos os excessos da vida, e vai ver o que vai acontecer conosco. E a gente vai saber, na prática, o que é bem, o que é mal. Na prática, na dor, no sacrifício, na consequência, na reação. Essa é a vida, é a lei maior. Portanto, isso é muito importante que se diga, que isso é aplicável a tudo, não tão somente às relações interpessoais da sociedade. Mas na questão 636, há uma questão muito interessante. Allan Kardec vai perguntar o seguinte: se eu vou pegar e vou ler textualmente, porque o conteúdo é muito bom, e vale a pena para a gente não perder, aí não fica só com as minhas palavras. Diante dessa questão de bem e de mal, e desse maniqueísmo que a gente já falou aqui, será que são absolutos isso daí? Será que não tem uma acomodação, não tem uma aproximação? Assim aí a pergunta: são absolutos para todos os homens o bem e o mal? E os Espíritos respondem: a lei de Deus é a mesma para todos. Todos, sem exceção. Porém, o mal depende principalmente da vontade. Os Espíritos aqui adicionam um outro elemento, o elemento de vontade, que é característica. A nossa vontade, ela é gerenciada pela nossa mente. Emmanuel, no extraordinário livro Pensamento e Vida, tem
capítulozinho que eu adoro, é o 2º capítulo, que diz que o gabinete, a mente humana funciona mais ou menos como uma organização da Terra, uma empresa, uma repartição pública, é dividida em gabinetes. E o principal gabinete da mente é a vontade, que nos caracteriza na condição de espíritos. A vontade aqui é algo fundamental, inclusive, nessas decisões, nessas escolhas, que vão significar bem ou vão significar mal. Que vão significar colocar oposição ou tentar colocar oposição à lei maior ou não. E diz assim: principalmente a vontade que se tende a praticar. O bem é sempre o bem. O mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Significa que quanto mais nós crescemos, mais nos será dado, mais nos será cobrado. Lembra aquela pergunta de quando quer? Aí nessa hora, muitos de nós, preguiçosos espirituais, nós, eu não estou fora, eu não sou perfeito. Muitas vezes, de forma equivocada, escolhemos por não querer. Eu não quero aprender até porque depois vai ter a consequência. Olha que infantilidade. Nós estamos estacionando. E não estamos dando conta que isso é em si um mal, que vai nos levar à omissão que é tratada na questão 642. A questão 642 diz assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal. O que é isso? Ele não praticar o mal. Isso seria o bem? Não. A coisa não funciona como o conjunto da matemática, de forma exclusiva, quer dizer. Né? Como se você tivesse o universo dividido em duas partes, um conjunto do bem e um conjunto do mal. Não é bem assim. Né? Aí diz assim: não, cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Olha que interessante. Isso é omissão. É quando a gente se omite, quando a gente não o quer saber, quando a gente não quer saber, a gente não quer crescer, a gente não quer se posicionar, a gente quer ficar morno naquilo que a gente tem que se posicionar, que a vida nos cobra. Olha que interessante. Mas responderemos, responsabilizados estaremos na medida da proporcionalidade das nossas conquistas morais e das nossas condições. E há um fator aqui que os espíritos colocam, que diz o seguinte, né? No limite das suas forças. Há situação, porém, que em função de limite de força não é possível praticar essa questão. Alguém que, por exemplo, esteja em uma grande provação / expiação, no seu corpo autoriza a sua liberdade é dele, até de pensar livremente em função das restrições do corpo. Olha como a lucidez da doutrina espírita, ele vai pegando os ensinamentos dos espíritos de forma muito clara. Né? E a questão 60 pergunta se há alguém que por sua posição não tenha condições de fazer o bem, tirando aqueles casos, as exceções por um, todos nós temos, sem exceção, quer dizer, sem exceção, aqueles casos que a gente já viu aqui no limite das suas forças. Mas todos nós, de alguma forma, temos sim condições. E a todo momento, a todo segundo, até porque somos seres pensantes. Nós pensamos, aliás, somos o que pensamos. E pelo pensamento, a gente apronta. A gente também comete barbaridades. A gente comete o mal. Pelo pensamento. O que significa isso? Eduquemos os nossos pensamentos para proporcionar as melhores ações na prática do bem, na beneficência. Pois bem, gente,
E vocês, então, podemos saber. Já sabemos, já temos a noção, o capítulo é maior ainda. Mas, e aí? Como é que a gente faz? Como é que a gente vai praticar o bem? Bem, primeiro a gente olha por alguns exemplos que são dignos de se olhar. O maior exemplo é aquele que, na resposta da questão 625, os Espíritos formaram que é um Espírito puro que aqui passou pela Terra. Veio de Jesus. Exemplo de Espírito puro. Alguém mais identificado com o bem, portanto, em cumprir os desígnios de Deus e as leis maiores, foi Jesus. Que é o modelo direto? Jesus. Mas tem tantos outros que, na medida do possível, vão nos ensinando a fazer o bem. Porque o bem tem isso. O bem tem um fator que é contagiante. E o mal também. Um contagia o outro. Olha, que interessante. É a questão da afinidade. Portanto, nós temos inúmeros exemplos. E Allan Kardec, da sua forma muito didática, ele vai trazer no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo uma lição memorável de exemplos. E é conhecida nesse capítulo, o capítulo 6 Perfeitos, com o título de Homem de Bem. O que é o homem de bem? É o ser humano, não é homem ou mulher. É o ser humano benevolente. Aquele que tem o ânimo de praticar o bem, o compromisso de fazer o bem, beneficente, portanto, e produzir os inúmeros benefícios. Inúmeros benefícios. Esse homem de bem é quase que um retrato da perfeição possível na Terra. Sim, na Terra, porque alguns vivenciaram exatamente isso. E como nós sabemos que a gente precisa, esse capítulo, esse item, que é o item 3 do capítulo 17, tem nada mais e nada menos do que 20 parágrafos. 20 parágrafos, eu contei, 20 parágrafos. Nós poderíamos ler detalhadamente, e o tempo da palestra talvez fosse curto. Então significa que nós vamos apenas eleger alguns. Eu disse no início que 6 eram as mensagens, mais uma, 7 mensagens. Que os Espíritos dedicaram ao tema beneficência no Evangelho do Espiritismo, no capítulo 13. Então nós vamos eleger 7 parágrafos aqui também, só 7. E o que significa isso? Porque a gente vai fazer essa reflexão, para a gente ver um modelo, uma idealização possível, não é meramente teórica, ela é possível, mas vai depender de muito esforço. E o convite fica dado para que, terminando a palestra, ou mesmo os internautas, que possam depois, como dever de casa, terminar e ler detidamente esse item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se muitos aqui vieram, eu não vou ganhar o dever de casa, ganharam, sinto frustrado, mas ganharam o dever de casa para fazer, para refletir. Vamos então trazer alguns. Ele começa dizendo, e é um texto de Allan Kardec: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza.
lei da justiça, do amor e da caridade. É a justiça divina. A cada um segundo suas obras. Não é a minha justiça. A minha necessidade, minha sede de justiça, que tantas vezes é equivocada. E às vezes confundo, pela nossa questão, de sede de vingança, disfarçada de justiça. É justiça maior. Amor e caridade. Amor, a essência do pensamento cristão. Eu sempre lembro que Jesus, nosso modelo, aqui passou na Terra e tem 2 grandes pilares da sua missão. 2. Um foi dizer que a morte não existe. Ele atestou a realidade espiritual. Não só atestou, como ele se apresenta depois. Olha, eu não morri. Eu fui crucificado injustamente pelos homens, mas eu não morri. E o segundo grande pilar é a lei do amor. Tanto é que ele resume toda a lei e todos os profetas, toda a lei na lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ele exemplifica a lei do amor. É esse o amor. É esse o nosso parâmetro. Ele diz assim: se interroga a consciência, o homem de bem, sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, se fez a outrem tudo o que deseja que fizesse. Olha, embutiu aqui a regra áurea, embutiu aí o autoexame, o autoconhecimento, embatiu aquilo que o próprio Espírito Santo Agostinho eu fazer o que eu fazia na minha época, que estava encarnado. Fazer um balanço todo dia, antes de dormir, fazer um balanço da vida dele. Era um homem de bem, na prática. Depois diz assim, mais adiante, diz assim, entre outros, o homem de bem é bom, humano e benevolente, para com todos, sem exceção, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os deveres vê irmãos seus. O que significa a todos? Fazer o bem a todos. Significa até aquelas pessoas que a gente não gosta. Aquelas pessoas que nós não concordamos. Aquelas pessoas que nos desafiam. A todos. Sem espírito de corpo. É só para o meu. É só para o meu quinhão. É só para a minha comunidade. É só na minha família. Não. É a todos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras, não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Respeita. O que não significa dizer que tem que mudar a sua posição, não. Se defender à luz da razão, com amorosidade, não é simplesmente balançar a cabeça para tudo, se não concorda. Se não está em acordo com seus valores maiores, calcados na lei do amor, por exemplo. Então não cabe, diante de uma discussão muito comum entre nós, principalmente diante de um ato bárbaro de assassinato, a gente querer sangue dos outros, querer vingança, achar que tudo se resolve na base da violência. Não, isso não nos cabe. É com muita amorosidade que devemos nos posicionar, mas com amorosidade, com respeito. Isso é fundamental. Depois, no outro parágrafo diz assim: não alimenta
não alimenta ódio. Há tanto discurso de ódio, né, hoje. Nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa, esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra. Por saber que perdoando, lhe será conforme houver perdoado. Está na oração do Pão Nosso, né, chamado Pai Nosso, perdão. Perdoa, Pai, né, perdoa as nossas ofensas, como nós temos a obrigação de perdoar aqueles que nos são devedores. Que também é uma forma de se colocar no outro lado. É uma forma de cumprir a regra áurea. O perdão é essencial. Repare que aqui foi dito. Os 3 alicerces, as 3 bases da verdadeira caridade na questão 186 de Livro dos Espíritos. Em que consiste a caridade, a verdadeira caridade, conforme entendia Jesus. Olha, benevolência para todos, ânimo de praticar a lei. Foi dito. Indulgência para com as imperfeições alheias. A partir daqueles sentimentos envolvidos, de sensibilizar-se para a dor do próximo. Saber que não está sozinho, que a dor do outro dói, que devemos ser indulgentes com as falhas alheias. No perdão das ofensas. Perdão de verdade. É aquela turma que diz assim, ó, perdoa, mas não esqueço. Não esqueça, peraí. Não é que foi apagado da memória, não, que é patrimônio do espírito. Mas quando a gente visita a lembrança, a gente não visita com ódio, com rancor, com ressentimento, sente de novo. A gente olha, meu Deus do céu, que mas não tem mais a dor, porque a ferida cicatrizou. E a ferida, quanto menos evoluída, mais ela vai demorar. Quanto mais evoluída, você vai aprendendo, e as feridas da vida vão cicatrizando muito mais rápido. Diz assim também, é indulgente, olha a indulgência aqui, para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Diz ainda, mas para o final. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Sempre a regra áurea, sempre a reciprocidade que a gente deve ter com essa questão. Não a reciprocidade exigida dos outros, mas a nossa que nós devemos ter. E observem que, voltem eles, o respeito, os direitos, seus semelhantes, dão pela natureza. Quem é que dá esse direito pela natureza? A lei maior. O direito da existência. Vou pegar bem básico, o direito básico. Significa que ninguém pode matar ninguém, né? Não sei se avisar, mas ninguém pode matar ninguém. Né? E nós sabemos. Não ficam, aí ele termina o parágrafo, né? O 7 que eu citei aqui. Não ficam assim enumerados todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforça por possuir a que acabamos de mencionar no caminho, se acha que a todas as demais conduz. Não estão enumeradas todas, são 20 parágrafos. Não estão, não esgotou o assunto. Mas aí tem algumas muito importantes. Nós pincelamos uma e outra só para dar vontadezinha, só para assim, ó, é o tipo de um trailer. Essa série vale a pena assistir e vivenciar. É mais ou menos assim, né? E lembra que para fazer isso, muitos de nós podemos dizer, eu estou muito distante disso. É verdade, né? Planeta de provas, expiações.
a grande maioria de nós somos espíritos imperfeitos, mas a gente já sabe o que é necessário. E sabe que isso não vem pela graça, isso não cai do céu. Isso vem pelo esforço individual. O esforço é individual, porque o progresso moral é individual. Por mais que eu ame alguém, eu posso auxiliá-lo e tenho o dever de auxiliá-lo. Mas eu não vou conseguir que ele pegue uma carona esperta, marota, que ele não vai conseguir. Posso auxiliá-lo, até dar carona no sentido de fornecer os elementos para que ele progrida também. Esse é o nosso desafio. Mas é um processo individual e que nós precisamos do nosso esforço. Daí Kardec diz: conhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. E só exerce a transformação moral aquele que se esforça por transformar-se. Aquele que vê a necessidade, aquele que busca o seu autoconhecimento para buscar essa transformação. E se tornar um verdadeiro homem de bem. E o bem executado, o bem é algo genérico. Quando ele é direcionado às pessoas com que a gente convive, isso pode se chamar caridade, como nós vimos, que ele tem de ser. Só que há uma questão muito interessante com relação a esses esforços, que é a questão do Livro dos Espíritos, é a questão 894 do Livro dos Espíritos. Ainda ontem, no grupo de estudo, estávamos estudando essa questão, né, Zilda? E eu brinquei com ela, que ela tinha dado spoiler para a fala de hoje. Porque ela foi muito feliz no comentário dela, e a gente trabalhava a questão da piedade, que é um dos elementos que a gente viu do homem do bem, do homem de bem. A questão 894 fala isso: olha, tem gente que para praticar o bem faz um esforço tremendo, né? Muitos de nós, e outros não. Por que será isso? A questão é o seguinte: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem. Olha que pergunta interessantíssima. Será que um vai ter mais mérito do outro pelo esforço? Aí vocês vão lembrar o óbvio, né? Se a gente pensar, né? Aquele que faz com esforço é porque precisa fazer esforço. Depois, quando a gente conquista esses valores, isso faz parte do nosso patrimônio espiritual e moral. Esse esforço, ele fica facilitado. Já há necessidade de tanto esforço. É mais ou menos aquilo, quer dizer, uma criança que tem um muro, mais ou menos assim, e resolve pular esse muro. A criança, às vezes, tem 3 anos, 4 anos, querendo fazer a sua peraltice. A sua arte tem uma dificuldade danada, é capaz de subir naquele muro e ir de cara no chão, né? Quebrar alguns dentes, dar susto no pai, na mãe. Aí essa criança cresce, vira adulto, não sei o quê, e vai visitar a sua casa da infância e vê que aquele grande obstáculo é um muro pequenininho. E vai lá e simplesmente numa passada, ele pula aquele muro, sem esforço nenhum. É mais ou menos assim, isso é um simbologismo, né? Para a gente entender essa questão. Ele diz assim: só não tem que lutar aqueles em que já há progresso realizado. E assim vai adiante a questão. Mas ele diz assim: o bem se lhes tornou um hábito devida lhes são as honras que se costumam tributar a velhos guerreiros que conquistaram os seus altos postos. E mais a gente ainda segue, né? Que o bem se tornou um hábito. E o bem é um hábito.
mal também é um hábito. Qual é o hábito que nós escolheremos? E o hábito é algo mais ou menos como um condicionamento do bem. O condicionamento do bem é aquele que a gente faz automaticamente as ações do bem. Há vários condicionamentos que são excelentes. E há outros tantos que são perniciosos e que a gente carrega. São viciações, são hábitos infelizes, que não constroem, que muitas vezes nós não estamos dispostos a largar. Ou não temos força, ou ainda não empenhamos os esforços necessários. Portanto, pensemos dentro da proposta de Paulo de Tarso, na sua epístola aos Gálatas, que assim diz assim, ó, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Porque o desânimo é característica do espírito perfeito. O desânimo deve merecer toda a nossa vigilância. É por desânimo que a gente cai. É por desânimo que a gente se omite. É por desânimo que a preguiça fala mais alto. Eu sempre lembro uma experiência que eu tive quando frequentava a Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, que nós tínhamos um trabalho social nos domingos de manhã, que a gente carinhosamente chamava de sopão. Não era um sopão, era alimento para a população de rua, pobres. E no início do trabalho, os trabalhadores vinham com uma vontade impressionante. Eles chegavam cedo, faziam a nossa prece, cortavam batata, legumes e tudo mais. Os companheiros lá que estavam na cozinha. Quando o pessoal ia embora, a gente precisava fazer uma higiene na casa. As pessoas aproveitavam para tomar um banho na casa espírita. E ficava aquela sujeirada. E ao banheiro. E a gente limpava tudo aquilo ali. Com um sorriso no rosto. Claro, o cheiro. Né? Mas era uma coisa que não combate. E aos tempos foi passando. E a gente começou a entrar na rotina. E eu me lembro que na reunião mediúnica da casa, os benfeitores espirituais deram um recado, que depois foi objeto de reuniões de trabalhadores, que nós estávamos desanimando e com isso estávamos oferecendo menos recursos fluídicos aos benfeitores espirituais. Isso acontece sempre, quando a gente cai numa rotina sufocante. É preciso sempre reanimar, renovar, refletir, para que tomemos como meta e retomar todos os nossos esforços para, na medida do possível, no limite das nossas forças, tornarmos pessoas verdadeiras de bem, benevolentes com ânimo, beneficentes na prática do bem, que é uma arte, que é uma ciência para produzir muito benefício para os outros, para a vida, para nós mesmos, com muito amor e com muita caridade. Pensemos nisso. Que Jesus nos abençoe. O nosso agradecimento ao Pacheco, pelo seu trabalho, pela exortação que faz a todos nós, que fez a todos nós, no sentido de corrigirmos as nossas atitudes e enveredarmos por esse caminho que há de nos levar a dias melhores, sim.